In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então, caríssimos, estamos hoje no 14º domingo depois de Pentecostes. Temos aí no Evangelho uma das páginas mais poéticas, uma das mais poéticas saídas da boca de Jesus. Tanta gente gosta desse Evangelho justamente por causa dessa parábola, dessa comparação que afinal ele faz. E que ilustra, na verdade, o tema central, também aquele da epístola, é o mesmo. É o mesmo. Isto é, bom, na história da igreja nós temos como os dois caminhos. Mas, enfim, temos também, já no Antigo Testamento, como aquela escolha da bênção ou da maldição. É tudo é o mesmo tema. No Evangelho se fala em não poder servir a dois senhores. E na Epístola de São Paulo, então, a oposição que há entre o espírito e a carne, tudo isso é, enfim, o mesmo tema. Mas é importante nós assinalarmos isso, queridos, que não há meio termo. Aliás, uma das discussões pós-conciliares, e isto vem de um conhecido moralista, ele escreveu A Moral de Atitudes, agora eu estou esquecido do nome dele, A Moral de Atitudes ele escreveu, depois foi chamado lá pelo Santo Ofício, enfim, e João Paulo II definiu muito bem a questão que ele levanta aí em Moral de Atitudes, colocando de novo a tradição da igreja, isto é, só existem dois tipos de pecado, ou o leve, ou o grave, que leva ao inferno, pecado mortal, e acabou. Nada de meios termos aí, não. O pecado ou é leve ou é grave. E acabou. É verdade que em São Paulo hoje aparece toda a gravidade da segunda escolha. Da escolha errada, errônea. Nós temos essa lista imensa aí e que aflige o mundo hoje. Nós estamos afligidos por cada um daqueles vícios e se acumulam ainda mais, porque São Paulo não foi, com certeza, exaustivo na enumeração dos vícios que a carne nos inclina, aos quais a carne nos inclina. E o que acontece hoje no mundo é justamente isto, o acirramento ou o domínio da carne. Mas tem no Evangelho uma palavrinha que eu gostaria que não escapasse. Não escapasse. E ela fala justamente em pagãos. Os pagãos é que agem assim. Os pagãos é que agem assim. Trata-se de paganismo. E como digo, logo, a abertura e o encaminhamento logo é para o culto luciferiano. Porque nós não devemos esquecer outra palavra, sim, gravíssima, o apóstolo Paulo, em alguma das suas cartas, nos alerta, dizendo que o amor das riquezas é idolatria. O amor das riquezas é idolatria. Faz muitos domingos, eu acho que 2 ou 3, muito pronta, claramente, que só Deus é rico. E esclarecia que a grande riqueza de Deus é Ele mesmo. Isso é importante entender. De novo, é importante entender. Porque para o paganismo, o importante é o mundo. Eu diria a ecologia, e diria
o homem, um humanismo, e aliás, falso humanismo. Porque não há humanismo sem Deus. Verdadeiro não. Saiu notícia no Vaticano News, agora ontem, creio, que Francisco está por publicar a sua terceira encíclica. Esta totalmente herética. Já pelo título. Aliás, em italiano. Ele gosta muito de italiano. E eu acho que terá talvez escrito em italiano, nem vai sair em latim. Fugindo de toda a tradição. Vejam, queridos, não se trata aqui de uma exortação apostólica pós-sinodal. Ele tem governado a falsa igreja, a contra-igreja, com suas exortações apostólicas pós-sinodal. Que eu, Alhures, em algum dos meus sermões, já expliquei ser o mais débil, o mais tênue, mais fraco documento com ilação jurídica sobre a igreja. Mas a mais débil. Praticamente não há força jurídica numa exortação apostólica. Já a encíclica é magistério eclesiástico. É um dos mais fortes documentários, tem ainda as bulas, etc. Né? Mas, fora a bula, é um dos mais fortes. Esse tem forte ilação jurídica sobre toda a igreja. Faz magistério. Faz autêntico magistério. E já pelo título, né, que ele coloca em italiano, pelo menos o que apareceu em Vatican News, o site semi-oficial da igreja, sabemos que o documento oficial da igreja é a Acta Apostolica Sedis, então onde ele diz ali, fratelli tutti, todos irmãos, fratelli tutti, todos irmãos. Ele pretende lançar essa encíclica como um convite a uma nova humanidade pós a pandemia. Já aqui nos alertemos, hein? Uma nova humanidade. A nova humanidade não é pós a epidemia. O que marca a nova humanidade é Jesus Cristo. É o que a redenção que Jesus Cristo nos trouxe, isto e somente isto marca a nova humanidade. Então, não é a pandemia, absolutamente não é a pandemia que marca uma nova humanidade, não pelo menos da parte de Deus. Não pelo menos da parte de Deus. Então, aliás, ele pretende assinar isso em outubro. Esse homem realmente é terrível, gente. Que coisa terrível esse homem. Vejam, ele quer assinar isso no dia 13 de outubro. Tem um mês ainda. 13 de outubro. Para significar bem isso, ele quer assinar lá na Basílica Inferior de São Francisco, em Assis. E pede explicitamente que seja uma cerimônia e uma missa às 3 horas da tarde, que ele celebre sem fiéis. Ele não, por respeito ao problema da pandemia de saúde. Sem fiéis. Não é para ter fiéis. Esse homem é terrível. Né? Sem fiéis. E ali se nos trazem algumas linhas daquilo que virá a ser, com certeza, essa encíclica Fratelli Tutti, que tem como subtítulo sobre a fraternidade e a social amizade. Sobre a fraternidade e a social amizade. De forma que ali vai se recordar nessa encíclica os principais momentos do seu antipontificado. A começar por Lampedusa, onde ele lança oficialmente o apoio da igreja à invasão muçulmana à Europa. Então, assinala, sobretudo, este momento de Lampedusa,
Depois, o encontro que ele teve com o Shimon Peres e um outro judeu, o judaísmo. E, enfim, ele termina realmente falando em Abu Dhabi, esse documento herético que ele assinou com o príncipe da Arábia Saudita e tantos outros líderes religiosos e de Estado. Abu Dhabi. Onde ele diz, né, literalmente, que é da vontade de Deus a multidão das religiões. Então, o que de fato Francisco quer alcançar é aquela ideia. Aliás, tudo isso, todo esse programa já está em Evangelii Gaudium, aquela primeira exortação apostólica pós-sinodal que ele escreve, atenção, e que fez com que, afinal, eu começasse a ser perseguido na minha diocese até ao ponto de sair, né? Então, porque o que ele quer com essa encíclica é realmente dizer que Deus é Pai de todos e Pai da paz. Deus é Pai de todos e Pai da paz. E é isso que está em Evangelho Gaudium. São os dois grandes. Já em Evangelho Gaudium. Que foi o seu programa de desgoverno, ou como eu digo, o seu programa de destruição do papado e da Igreja Católica. E que ele tem trabalhado nesses 7 anos e alcançado grande vitória. Inclusive com o cisma calcado em heresia formal, já em Amoris Laetitia. Mas aqui, queridos, o ataque é ao coração do catolicismo. Ao coração do cristianismo, que só existe um, que é o catolicismo. Ao coração do... E é justamente o sacramento do batismo. Queridos, se todos somos igualmente irmãos, se Deus é Pai igualmente de todos os homens, se nós podemos promover sem promover a sagrada religião, nós podemos promover uma fratelança universal, se nós podemos promover uma paz universal sem Deus, então o batismo não tem sentido. Por que batismo? Que diferença há entre os batizados e os não batizados? Entre os católicos e os não católicos? É tudo igual. E a Eucaristia acaba sendo essa fratelância indistinta, da qual todo e qualquer cachorro, desculpe o termo, pode participar. Pode atirar os animais, estou falando de cachorro mesmo. Pode atirar os animais. Não significa mais nada. Pode atirar aos animais. E eu não estou falando, pedir desculpas, mas não estou falando de mim mesmo. Isso está nas Escrituras. Né? Isso está nas Escrituras. Pecado gravíssimo aquele. Um pecado gravíssimo. Então, o ataque é, de fato, ao coração da igreja. Aquilo que faz a igreja, o santo batismo. O santo batismo. Não importa batismo ou não batismo. Todos os homens são filhos de Deus. Todos são iguais perante Deus. Não há distinção nenhuma entre homem e algum. Esta é a sua fratelança universal. Estamos aqui diante de uma heresia onde a igreja, afinal, agora acabam de acabar com a igreja. E num documento, como digo, com ligação jurídica de magisterial. Quem ainda não consegue ver, não consegue abrir os olhos, que direi? Está tudo aí. E essa foi a segunda paulada que tomamos essa semana, porque vamos recordar, saiu aquele documento, né, ou aquele livro que teria sido escrito por
Bento XVI e por Francisco, falando de uma só igreja. Com certeza existe uma só igreja, a católica, mas não está mais em Roma. Não é mais aquela que guardou somente a aparência de igreja, a oficialidade de igreja. Não, ali não está mais a igreja católica. Certamente há uma só igreja, mas esta é a igreja remanescente, daqueles que estamos lutando contra a igreja e a sua, porque agora é da igreja, a sua nova ordem mundial. Ela acaba de assumir a liderança, já disse isso, ela acaba de assumir a liderança na implantação desta nova humanidade que vem depois da epidemia, que parece nunca vencida, porque para 13 de outubro ele ainda quer rezar a missa sem fiéis. Assinado o documento. E já está programando, queridos, a economia de Francisco e tudo mais via virtual, via mídia, tá? Pelas redes sociais. Então, mas não há o que discutir. Não há o que discutir. E se Bento XVI não tem nada a ver com aquele documento que fala uma só igreja, então que ele o diga. Ele tem o dever, o grave dever de dizer: não coloquem o meu nome aí, não envolvam o meu nome neste livro. Não envolvam o meu nome. Ele tem o grave dever de avisar os fiéis de que aqui... Então, 2 pauladas nós recebemos esta semana. 2 pauladas tremendas. Quer dizer, nós não. Esta contra-igreja tenta nos atingir, tenta desferir em nós. Não caiamos os fiéis. Não caiamos. Venham para a igreja remanescente. Abram os olhos, bispos, cardeais, padres, bispos, fiéis, e não se deixem mais neste engodo da contra-igreja, que cada vez abre mais o abismo do cisma, que já lhe graça desde Amores Letícia. Escolhemos a Deus, o Espírito e não a carne. Escolhemos realmente servir aquele único que é o rico. Escolhemos a Deus, porque tudo neste mundo está por passar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.